Agora é o momento da exposição das Escrituras. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 11. A exposição será do verso 5 ao 9. Peço aos irmãos o máximo de atenção. Talvez minha voz está um pouco mais baixa, porque eu já acordei com a garganta inflamada. Então peço aos irmãos o máximo de atenção possível. Aqueles que estão aqui talvez não saibam, aqueles que também assistem e não saibam porque o pastor André não está aqui, ele está em viagem, para evangelização e plantação de uma igreja lá em Minas, na cidade de Cerro, Coração de Jesus. Na cidade de Coração de Jesus, para evangelização ali, pregação do evangelho e a plantação de uma igreja ali. Por isso ele não está aqui, não estará aqui durante os 2 próximos cultos aí, na quarta-feira que vem. E no último domingo, no próximo domingo, ele também não estará aqui porque ele está nessa incumbência de estar pregando o evangelho lá em Minas e na plantação de uma igreja batista reformada lá. Peço aos irmãos já que orem para esse projeto. Amém? E vamos ao texto. Gênesis capítulo 11, do verso 5 ao verso 9, diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Quero só fazer mais uma oração antes da exposição do texto. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua palavra, aqui está esse servo inútil, pecador, que não tem nada a oferecer a ninguém, ó Pai. Somente o texto aqui da sua santa palavra é que pode transformar as mentes e os corações dos impenitentes, santificar aqueles que têm passado por momentos de crise, ó Senhor. Fortificar aqueles que estão fracos, alegrar aqueles que estão tristes, ó Senhor. Somente a tua palavra tem poder para isso. Eu, como servo inútil, mas apenas um instrumento aqui, estou para transmitir a tua santa palavra, ó Senhor. E que teu Espírito Santo, ó Pai, venha trabalhar na mente e no coração dos meus irmãos, assim como já iniciou no meu coração e na minha mente. Porque a tua palavra, ela tem poder de penetrar ao mais profundo do ser. Deus, que através do teu Espírito, a tua palavra venha santificar a tua igreja. Venha fortalecer a tua igreja, Senhor. Nos ajude nesse momento a entender a tua palavra. E não somente entender como o Tiago diz, mas sermos praticantes da tua palavra. Sairmos daqui, Senhor, com o desejo de viver a tua palavra, pois essa é a tua vontade. Mas eu lhe peço, ó Deus, nos ajude neste momento, me ajude a expor o texto com clareza, com dedicação, e que os corações e as mentes, ó Pai, estejam aqui dispostas a receber a tua palavra. Eu oro e peço no nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Irmãos, estamos num texto que fala sobre a Torre de Babel. O pastor deu início a esse capítulo falando desse intuito desses homens, desse povo em construir uma torre
em construir essa torre que se chama zigurate. Essa é a nomenclatura dada a essa torre, zigurate, com o intuito de se chegar até o céu. Esses homens impenitentes, esses homens rebeldes, têm o intuito de construir essa torre para chegar-se até o céu, de ser reconhecido também por essa construção. E o pastor deu início a esse capítulo explicando exatamente sobre isso, essa disposição desses homens em desobedecer a Deus. Pois a ordem que Deus tinha dado ao povo, a Noé, ao sair da arca, é que eles multiplicassem e se espalhassem e povoassem a terra. E o intuito aqui de Babel é ao contrário. É de se ajuntar num só lugar. É de permanecer num só local geográfico e não seguir aquilo que Deus havia pré-determinado para Noé. Então nós percebemos que há uma rebeldia nos corações dessas pessoas, pois o intuito delas era exatamente construir uma torre. E aí nós perguntamos, mas por que uma torre? E em contrapartida, ao mesmo tempo, o texto fala que eles estavam construindo uma cidade e uma torre junto com ela. E aí nós perguntamos, por que eles estão fazendo isso? Qual é o intuito da torre? E se nós observarmos tudo que eles estão usando para a construção dessa torre e compararmos com a construção da arca, nós vamos ver alguns elementos usados os mesmos elementos usados na construção da arca, como o betume. Se você começa a comparar, mas por que eles estão construindo um prédio com betume? Vocês que constroem prédio, alguém que já construiu alguma coisa aqui, algum prédio ou levantou alguma parede, sabe que para você assentar um tijolo você precisa de massa, de cimento. Mas eles não usam isso. Eles usam betume. E aí nós perguntamos ao texto, mas por que eles estão fazendo isso? E logo nos vem à mente que eles estão copiando exatamente como a arca foi construída. E o betume usado na arca era para que não entrasse água para dentro da arca. O intuito desses homens era de construir esse prédio, essa torre, para que não recebesse novamente o juízo de Deus. Com medo de receber novamente o juízo de Deus. Pois eles sabiam que estavam agindo com rebeldia. E construindo aquela torre, e construindo essa cidade, sendo contrária à vontade de Deus em se espalhar pela terra, se ajuntando somente em um lugar geográfico, eles estariam contra a vontade de Deus. Então logo eles já tinham em mente, o que nós estamos fazendo é contrário à vontade de Deus. E logo o juízo virá sobre nós novamente. E a ideia deles de juízo era como o dilúvio. Por isso eles constroem uma torre enorme e o vela com betume. Com essa perspectiva, se Deus vier nos punir, nós já estamos prevenidos. Nós vamos vedar aqui, construir uma torre alta, logo o dilúvio não nos alcançará. E com isso nós chegaremos também até o céu. Olha a mente de um homem que está cauterizado pelo pecado. Totalmente pervertido, contrária à vontade de Deus. Esses homens tinham isso em mente. E uma breve introdução, irmãos, é que é o pecado? O que está acontecendo aqui que está ferindo tanto a Deus? Deus está com o intuito de trazer um juízo sobre esse povo. O que é esse pecado que está acontecendo aqui? Por que este fere tanto a Deus? São perguntas que nós fazemos. Mas por que Deus está tão irado com o que está acontecendo aqui? O que esses homens em Babel estavam fazendo que ofendeu tanto a Deus? Se buscarmos o significado da palavra pecado, você pode buscar no dicionário, teremos a resposta de errar o alvo. Esse é o significado de pecado, errar o alvo. Mas que alvo? Você pode perguntar, que alvo nós erramos ao pecar? E aí nós podemos recorrer ao nosso catecismo batista, que ele diz assim, qual é o fim principal do homem? Qual é o objetivo de Deus ter feito a nós? Qual o objetivo de Deus ter feito o homem? E a resposta ele dá,
o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Daí nós temos uma perspectiva do que está acontecendo com esses homens. Esses homens não estavam querendo glorificar a Deus. Pelo contrário, eles estavam querendo ser reconhecidos, ter um renome. Percebem? Que é contrário ao propósito de Deus para com o ser humano. O homem foi feito para glorificar a Deus e se deleitar nele. O pecado, o pecado ao contrário, é justamente buscarmos a glória para nós mesmos e sermos autos dependentes. A construção do zigurate ou da Torre de Babel era justamente o homem ser como Deus ou igual a ele. Por isso o pecado fere tanto a Deus. Porque você está dizendo com as suas atitudes que você não precisa dele. Que você não se submete à vontade dele. Embora eu e você sejamos criados para glorificar a ele e obedecer a ele. O pecado, ele demonstra ao próprio Deus que você não está querendo se submeter à vontade daquele que te criou. Percebe? Por isso que fere tanto a Deus. É um ato de rebeldia. Porque você está dizendo, eu não preciso do Senhor para sobreviver. Eu mesmo consigo, com os meus próprios esforços, sobreviver. Olha a ousadia do ser humano. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Dizer, eu não preciso desse Deus. Eu sozinho consigo. Por isso fere tanto a Deus. Era não se submeter à sua ordem, encher e multiplicar a terra, povoar a terra. Vale destacar que não existe o verbo chegar ou tocar. O verbo aí, se você voltar aí no verso 4, olha que diz, ó, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue ou toque aos céus. Porém, no hebraico não existe esse verbo. Esse verbo é colocado para o português para trazer sentido a nós. E eu vou explicar para os irmãos o porquê disso. No texto hebraico, assim, uma preposição nesse lugar desse verbo, que pode ser traduzido como com e em, ou ainda por. O texto literalmente diz em uma torre e a cabeça dela com os céus. Se nós traduzirmos literalmente, está dizendo isso, ó. E uma torre e a cabeça dela com os céus. Por português, isso não faz sentido, por isso a necessidade de colocar-se um verbo. Mas no hebraico é uma preposição. Ou seja, estar ao lado de, junto, com. Ou seja, o objetivo não era simplesmente alcançar o céu, como uma referência somente à altura, mas de estar junto dele, com ele, lado a lado com Deus. Percebe o intuito desses homens? Não era simplesmente chegar até o céu, era estar ao lado de Deus, junto com Deus, ou acima de Deus. Esse é o intuito dessas palavras, e esse é o intuito da construção dessa torre. Esses homens estavam totalmente rebeldes a Deus, a ponto de dizer, não, nós vamos construir uma torre e nós vamos estar lado a lado com Deus. Ou estar acima de Deus. Nós não queremos saber desse Deus. Porque nós, por nossas próprias forças, conseguimos também chegar ao mais alto, à mais alta altura. Nós, por nós mesmos, nossos esforços, nossa capacidade, conseguiremos chegar ao lugar mais alto. Ou seja, aos céus. Que ousadia do ser humano em querer agir desta forma. Em querer abrir mão de se submeter à vontade daquele que o criou e viver por suas próprias forças. E se nós olharmos a natureza, irmãos, observamos que todas elas obedecem a Deus. O sol, no momento certo, ele nasce. No momento certo, ele se põe.
A lua, no momento certo, ela vem e ela vai conforme Deus decretou. Os animais, os pássaros que foram criados para cantar, eles cantam todos os dias, faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Eles cumprem o seu propósito, mas o homem não. O homem quer viver por sua própria dependência, sem depender desse Deus. E se deixar, ele quer estar acima de Deus, ao lado de Deus. Esse é o intuito do homem pecador. Por isso fere a Deus. Na verdade, o pecado de Babel é a repetição do pecado no Éden. Ou seja, ser como ou igual a Deus. O pecado sempre é o mesmo, irmãos. Talvez ele tenha uma nova roupagem, porque lá no Éden, o Adão e Eva comem do fruto. Aqui eles constroem uma torre. Mas qual é o objetivo de ambos? Ser como Deus. Estar no lugar de Deus. Estar com Deus. A raiz do pecado sempre é a mesma. É sempre estar acima de Deus. Em não fazer a sua vontade. É viver por si mesmo. Ter uma autodependência. Essa é a raiz do pecado. A construção da torre e a tentativa com seus próprios méritos e força de se chegar a Deus, ser como Deus. Porém, há somente um caminho que nos leva a Deus. Há somente um meio que nos chega até Deus. Jesus Cristo. A torre aqui era com o intuito de chegar até Deus. E assim é muito de nós. Muito das religiões que nós vemos é o quê? É o homem por si mesmo se chegando até Deus. Por seus próprios esforços. Não, eu faço as boas obras, então eu posso ser salvo. Ó, se eu ajudar os pobres, se eu ajudar as viúvas, se eu socorrer as pessoas, isso logo me dará o mérito de se achegar até Deus. É figurando a torre. Os homens estavam querendo se achegar até Deus, ao lado de Deus. Mas só existe um caminho até Deus, irmãos. E esse caminho chama Jesus Cristo. Somente através dele nós temos acesso ao Pai, como o autor em Hebreus diz. Ele, é por ele o novo e vivo caminho. E o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, não um dos caminhos. Mas olha o artigo definido, o caminho, único, não existe outro. Por isso Jesus é o único meio de se achegar até Deus. Nós necessitamos de Jesus Cristo e não dos nossos esforços. Talvez você tenha tentado com os seus esforços chegar até Deus. E talvez assim você tenha se frustrado. Poxa, mas eu não consigo viver em santidade. Mas eu não consigo fazer as coisas certas. Logo, eu não posso ser salvo. Ou seja, querendo ou não, você está colocando em si mesmo o mérito de ser salvo. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o meio de chegarmos até Deus. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos viver deliberadamente no pecado. Mas esse será o resultado da salvação em Cristo Jesus. E assim nós adentramos ao texto. Verso 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, diz o começo aí do verso 5. Quero apenas fazer uma explicação de como Moisés construiu esse texto aqui, que vale e é interessante. A perícope, ou esse texto, esses versos aqui do 1 ao 9, é construído de forma poética. E eu vou explicar para os irmãos. Ou seja, Moisés intencionalmente constrói esse texto em paralelismo, comparando as ações dos homens com as ações de Deus. Nós vamos entender isso. Se vocês olharem o verso 1, ele diz uma língua e uma só fala. O verso 6, entretanto, já é uma atitude de Deus. Um só povo e uma só língua. Perceba que no verso 1 é o homem, a ação do homem, as atitudes do homem. E no verso 6 é o próprio Deus falando que eles são um só povo e uma só língua.
Da mesma forma, o verso 3 que diz: vinde, né? Os homens estão dizendo: vinde, vamos construir uma torre. No verso 7, quem que está dizendo? O próprio Deus: vinde, desçamos e confundamos os homens. No verso 4 diz: edifiquemos para nós uma cidade. E no verso 8, o próprio Deus diz: pararam de edificar a cidade. No verso 4 também diz: tornemos célebres o nosso nome. E no verso 9 diz: seu nome é Babel. Ainda no verso 4 diz: não sejamos espalhados sobre a face da terra. E no verso 9 também, o Senhor os espalhou sobre a face da terra. Percebe que há um paralelismo nisso? É a ação do homem e a ação de Deus. Do verso 1 ao verso 4 é o homem tendo uma ação. Do verso 5 em diante é Deus tendo uma ação. Então, a construção poética ou literária de Moisés é fazer essa comparação entre a ação do homem e a ação de Deus. Para ficar claro para os irmãos, podemos ver isso principalmente em Salmos, especificamente no Salmo 1. Consegue colocar para mim, Maurício? Salmo 1. É uma construção poética, irmãos. É sempre essa comparação. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele está trazendo um certo tipo de pessoa. Esses que não têm prazer em se assentar na roda dos escarnecedores. O verso seguinte vai trazer um paralelismo. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É sempre um comparativo essa construção. É alguém que não tem prazer em estar na roda dos escarnecedores, mas tem prazer em meditar na lei do Senhor. Percebe? É um paralelismo, é uma contraposição. É exatamente isso que Moisés está fazendo. É mostrando a ação do homem e a ação de Deus. É uma construção literária. E Moisés ele faz isso muito bem. E o restante do verso 5 diz: desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. O verbo aí, yarad, ou descer, é usado por Moisés com dois objetivos. Então, se nós olharmos aí no verso 5, ele diz: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O verbo descer aí é usado por Moisés com dois intuitos. Primeiro, com ironia. Alguns teólogos explicam que o autor usa antropomorfia, ou seja, usando formas e ações humanas para explicar as ações divinas. Por isso que ele está falando no verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade. Porque se nós perguntarmos ao texto, mas se Deus é soberano, é onipotente, é onipresente, por que ele precisa descer? E por que ele precisa descer para ver? Se ele vê todas as coisas. O autor aqui ele está usando de antropomorfismo, ou seja, ações de homens, né, de andar, de falar, de respirar, de ações humanas para explicar as ações de Deus. Por isso que ele fala, desceu, viu. A ironia no texto está na tentativa do homem, e aqui eu explico. Onde está a ironia aqui usado nesse verbo? Simples. A ironia no texto está na tentativa do homem se achegar até o céu. Mas o texto, ao mesmo tempo, vai dizer que Deus precisa descer à terra. Os irmãos percebem todo o esforço que o homem está fazendo para se achegar a Deus ainda não consegue chegar até Ele? Que é preciso esse Deus descer para ver. Moisés está fazendo isso com ironia. Ele está mostrando, esses homens fizeram uma torre para chegar até o céu, usou tantos esforços, trabalharam tanto, 24 horas por dia, para construir uma torre para se chegar até o céu. Mas não chegou até o céu, porque Deus tem que descer para ver. Eles querem chegar a Deus, mas não conseguem, porque Deus tem que descer
para ver os homens. Isso não te traz algo à sua memória? No Evangelho, irmãos, a loucura do Evangelho é que não é o homem que se achega a Deus, mas é o Deus que se faz homem. No Éden e aqui, os homens estão querendo ser como Deus. Mas no Evangelho, Deus se faz homem. É Deus se achegando ao homem, e não o contrário. O homem está construindo uma torre para se achegar a Deus, mas não consegue. Mas é Deus que tem que descer até o homem. Percebem? Isso nos traz um vislumbre do Evangelho. Todos os esforços que nós fizermos é inútil se Ele não descer até nós. Se Ele não nos encontrarmos. Se Ele não vir até nós e nos chamar. Tudo é inútil. Não vale de nada todos os esforços. Por isso que a religião cristã, ela é muitas vezes tratada como loucura. Principalmente nos primeiros séculos da era cristã. A mentalidade grega não conseguia entender isso, como um Deus santo, poderoso, encarna em um ser humano, ou encarna em ser humano, como um ser humano, se torna um ser humano. É uma loucura, porque para os gregos a matéria é má, é corrupta. Mas esse é o intuito do Evangelho. É um Deus que se compadece do ser humano. É um Deus que quer viver, quer passar e quer ser o seu representante diante de Deus. Essa é a loucura do Evangelho. Um Deus que se faz homem. Um Deus que se achega ao homem. A segunda ironia que é usada aí, nesse verbo, é de averiguar para julgar. Então, o segundo objetivo do uso desse verbo é de descer para averiguar, para julgar. Bruce Watt que diz ou explica que o texto revela uma teofania, pois Deus deixou o seu lugar, sua morada, para descer à terra. Ele explica que quando Deus faz isso, tem como objetivo trazer uma mensagem, normalmente de salvação ou de julgamento. O verbo yarad significa mover-se para baixo, mas mover-se com o intuito de averiguar as ações dos homens, para estabelecer o seu julgamento. Então, qual é o intuito de Moisés também em usar esse verbo aqui? É de trazer uma teofania, um Deus que ele vai descer à terra. Teofania é Deus tomando formas humanas. É Deus tendo formas humanas. É uma teofania. E normalmente quando isso acontece é quando Deus quer transmitir ou uma mensagem de salvação ou uma mensagem de juízo. Isso acontece lá em Sodoma, em Gênesis 18, 21, que diz assim, ó: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não é, sabê-lo-ei. Então, em Sodoma e Gomorra também acontece isso. Deus se torna homem para averiguar o que está acontecendo naquela cidade. Porque o pecado daquela cidade chegou até Deus. Então ele vai com o intuito de quê? De averiguar para estabelecer um juízo, um julgamento. E o julgamento foi a destruição daquela cidade. Então há dois objetivos, segundo o Ótico aqui. É de Deus trazer salvação e trazer juízo. E isso nos faz lembrar, de mais uma vez, do Evangelho. Deus se torna homem para trazer salvação. Mas não somente isso. Para trazer juízo. O Evangelho, ele tem duas funções. Ou ele salva, ou ele estabelece juízo sobre os homens. Aqueles que creem, segundo João, está salvo. Mas aqueles que não creem em Jesus Cristo, já está condenado. Percebem? Percebem a importância do Evangelho? Duas funções. Ou ele desce para salvar, ou ele desce para estabelecer um juízo.
E o Evangelho é exatamente isso. Ele nos traz salvação. Mas aquele que não crê está trazendo sobre este um juízo. Por isso, é momento de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque a missão, ou todas as vezes que nós dispomos em sair da nossa casa e vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus, ou está trazendo santificação sobre as nossas vidas, ou está estabelecendo juízo sobre nós. Se você não crê na palavra, é sério o que está acontecendo. Quanto mais nós conhecemos do Evangelho, mais nós estamos sendo libertos ou mais estamos trazendo juízo sobre as nossas vidas. E eu quero encorajá-los a crer na palavra do Evangelho, porque ela é salvação para todo aquele que crer. Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é salvação para todo aquele que crer. Esse é o intuito principal do Evangelho, salvar. E a segunda parte aí diz que os filhos dos homens edificavam. No verso 5 aí, Deus ele desce. Lá, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Moisés usa o termo filho dos homens com o intuito de fazer a distinção de quem estava fazendo parte dessa construção. Ou seja, em contraste com os filhos de Deus. Então, eu não sei como é que está na sua Bíblia. Na NVI não traz filhos dos homens, só traz os homens. Mas a melhor tradução nesse texto aqui, eu acredito que seja na Ara, que é filhos dos homens. Que é trazendo a distinção do quê? Dos filhos de Deus. Lembra lá no texto? Quando está se falando que os filhos, os descendentes de Sete lá, começaram a invocar o nome de Deus e eles são chamados de filhos de Deus? Moisés aqui está estabelecendo um contraste. Ele diz que os filhos dos homens edificavam, ou seja, esses homens não eram filhos de Deus, eram homens ímpios. Eram homens que não temiam a Deus. Ou seja, em contraste com os filhos de Deus, termo usado para a descendência setita, que invoca a Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese, que esse termo usado por Moisés aqui, ele desconstrói a ideia de que filho de Deus, usado no capítulo 6, no verso 2, eram anjos. Entendem? Porque muitos vão dizer que naquele texto... Dá para colocar para mim, Maurício, por favor? Capítulo 6, verso 2, para que os irmãos entendam o que eu estou... Capítulo 6, verso 2. Não sei se vai dar para ver. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Muitos vão dizer que esses filhos de Deus aqui eram anjos. E por isso, nos versos seguintes, vai se estabelecer que nasceram gigantes. Mas nesse verso aqui, Moisés ele está fazendo uma contrapartida usando os filhos dos homens, desconstruindo a ideia de que esses filhos de Deus eram anjos. Não eram isso, não é isso, irmãos. Filhos de Deus, nesse texto 6:2, eram homens que temiam a Deus, invocavam a Deus. Já nesse texto aqui, filhos dos homens são homens que não temiam a Deus e não eram obedientes aos mandamentos, ou à vontade de Deus. Eram homens totalmente impenitentes. Então, vale aí o ressalto, quando vier a dúvida, alguém te perguntar, você já sabe argumentar. Embora essa descendência seja de Cã, filho de Noé, da descendência de Sete, Moisés está destacando que esses não temiam a Deus, eram homens rebeldes. E aí você vai perguntar, tá, Felipe, essa descendência aí, ela vem de Noé. E Noé vem da descendência de Sete. E Sete é considerada a geração que invocava o nome do Senhor. E aí? Então eles eram ou não eram? Nós precisamos entender que Moisés está falando de um povo específico, um povo rebelde. Era um povo que não invocava o nome de Deus. Entendem? Por isso que ele está falando filho dos homens. Há uma distinção aqui.
E outro argumento aqui que eu quero trazer para os irmãos é que vale destacar que Noé estava vivo aqui também. A divisão das línguas ocorreu 101 anos depois do dilúvio. Então, isso que está acontecendo nesse texto aqui é 100 anos após o dilúvio. Então, Noé estava vivo ainda aqui. Entendem? Noé estava vivo aqui. Nas divisões da língua, Noé viveu mais de 350 anos após o dilúvio. E isso explica também o uso do termo filho dos homens. Porque Noé também estava ali, a sua descendência ainda estava ali. Noé, Sem, Cã e Jafé, Sem e Jafé eram homens que temiam a Deus. Então eles estavam ali junto. Então o que Moisés está fazendo? Distinção. Ó, esses descendentes de Cã são filhos dos homens. Os descendentes de Noé que invocavam a Deus são filhos de Deus. Só para trazer essa distinção que Moisés está trazendo esse termo. Entende? Por isso que Moisés usa o termo filho dos homens, para homens que não temiam a Deus. E aí você pode falar, mas e daí? O que isso tem a ver com a minha vida? Hoje, no século XXI, tá? O que isso tem a ver comigo? Se notarmos o termo que o autor usa para se referir a Deus, Senhor. Percebe aí? Verso 5, então desceu o Senhor. O termo Senhor aí é usado normalmente no Antigo Testamento para um Deus pactual, um Deus de perto. Normalmente usado por alguém que se relaciona com ele, e não Elohim, o Deus supremo, criador. Então, normalmente, quando o termo aí Senhor, no hebraico Javé, o Deus pactual, o Deus que se relaciona, normalmente é usado o Senhor. É um Deus que se relaciona com o homem. Mas esses homens não se relacionavam com ele. Esses homens eram homens ímpios. E aí você pergunta, mas por que está usando então o Senhor nesse texto? Era para ser usado Elohim e não Senhor. E que aqui se refere a homens rebeldes, filhos dos homens. Nos mostra primeiro um Deus que está perto. Está acompanhando a história. Moisés está usando esse termo Senhor ou Javé, o Deus de perto, para mostrar que esse é um Deus que acompanha a história dos homens. Contrária à ideia deísta. A ideia deísta é que Deus construiu o mundo, fez todas as coisas e o deixou a seu bel prazer, deixando o mundo seguir o seu curso. Essa é a ideia deísta, que Deus está à parte da sua criação. Mas o que Moisés está falando é que esse Deus, o termo que ele usa é Senhor, um Deus de relacionamento, um Deus de perto. Ou seja, esse Deus está controlando a história. Esse Deus está guiando a história assim. Nada está perdido. Nada está descontrolado. Deus está guiando a história. Por isso Moisés está usando esse termo Senhor. Um Deus que está acompanhando de perto. Ele desce para ver o que está acontecendo ali. Ou seja, é um Deus que está acompanhando a história. Ele está guiando a história. E talvez nós pensamos, parece que o mundo está perdido. Quantos problemas, quantas guerras, doenças, pandemia, epidemia. Parece que Deus está à parte de tudo, mas esse Deus está guiando a história. Ele está controlando, tudo está no seu controle. Tudo está acontecendo conforme Ele estabeleceu. Por isso, Ele é Senhor, o Deus de perto. Ele é transcendente, mas Ele também é imanente, ou seja, Ele está perto. Ele está acompanhando a história. Segundo, porque o Moisés usa esse termo, é que Deus não esquece da sua aliança, de seus pactos. Embora o homem esteja aqui nesse texto, novamente se rebelando contra Deus, ele permanece ao que prometeu. E o que ele prometeu para Noé? Que ele jamais destruiria novamente a terra com um dilúvio. Ele poderia muito bem, vocês estão se rebelando, então vocês vão ter novamente um dilúvio para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Como vocês estão se rebelando. Mas ele
continua firme na promessa e na aliança que ele teve com Noé. Entende? É um Deus pactual. É um Deus de aliança. Ele permanece fiel ao que prometeu. A intenção da construção da torre é de fugir de um possível dilúvio. E se eles temiam o novo dilúvio é porque entendiam que estavam se comportando com rebeldia, como os antediluvianos. Entretanto, aquilo que Deus havia prometido de não destruir novamente com água, e no capítulo 9, verso 11 e 12, ele cumpriria. É um Deus que cumpre. Embora o homem o desobedeça, Deus cumpre as suas promessas. Entendem? É um Deus que não volta atrás daquilo que ele estabeleceu, aquilo que ele prometeu. Nos parece muito compacto da graça. A salvação em Cristo dada a nós. Embora demos inúmeros motivos para não sermos salvos, para não sermos amados, ele insiste em nos amar, em nos salvar. Talvez nós pensamos, nossa, mas eu ser salvo, olha a minha situação. Mas ele ainda insiste em te amar. Não é pelo que você é, mas é pelo que ele é. Entendem? É pelo que ele estabeleceu. E não o que você está fazendo. Isso é salvação em Cristo Jesus. É a graça de Deus. Não é por méritos humanos, mas é o mérito de Cristo. Compreendem? Paulo vai dizer isso no capítulo 8 de Romanos, no verso 35 ao 39, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Compreendem? Nada pode nos separar de Deus. Nada. Aquilo que ele estabeleceu no pacto, ele cumprirá. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para terminar. Então não tema, irmãos. Talvez você olhe para a vida, mas meu Deus, eu peco todos os dias. Mas a salvação não é por mérito seu. É pelos méritos de Cristo. Por isso que está acontecendo aqui. Deus não ia destruir novamente esse povo com o dilúvio. Porque ele estabeleceu um pacto. Ele estabeleceu uma aliança e ele iria cumprir, embora esse povo estava se comportando de forma rebelde. E assim também somos nós. Quantas vezes nos comportamos de maneira rebelde? Mas ele insiste em nos amar. Todos os dias nós damos motivo para ele não nos amar. Mas ele nos ama. Porque não é nos nossos méritos, irmãos. É nos méritos de Cristo. Porque se dependesse dos meus méritos, dos meus esforços, eu perderia a minha salvação todos os dias. Mas é pelos méritos de Cristo. É pelos méritos dele. E nisso nós estamos guardados, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no sacrifício da cruz do Calvário. Descansamos na salvação porque nós nos apegamos a Cristo e não em nós mesmos. Sabendo que ele é fiel para cumprir o seu pacto. Entende? Verso 6. E disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. A primeira coisa que notamos no texto, aí logo no início, é que Moisés escreve, e disse o Senhor. E aí você se pergunta, mas disse a quem? Quem que o Senhor está falando? Com quem que Deus está falando aqui?
a pergunta que nós fazemos ao texto é: disse o Senhor a quem? John Gill, um teólogo, explica que a conversa não foi entre os anjos, Deus e os anjos aqui, mas entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No verso 7 mostra a pluralidade das pessoas no conselho aqui, nesse ajuntamento, nessa conversa aqui. Vejam o verso 7 aí. Disse: vinde e desçamos e confundamos ali a linguagem. Percebe a pluralidade? Ou seja, quem está em ação aqui não é somente Jesus, não é somente Deus Pai, não é somente o Espírito Santo, mas a Trindade em conjunto. Ela está trabalhando junto, em comum acordo. Isso mostra a união entre a Trindade. O que um sabe, todos os outros sabem. Há um consenso entre as três pessoas e há diálogo entre os três. Isso também derruba a ideia de que um é maior, é superior que o outro. Ah, Deus é superior, o Filho é inferior e o Espírito Santo, ixi, isso aí é uma fumaça. É um vento aí que vem e vai. Não. São três pessoas distintas, mas que têm a mesma essência, o mesmo objetivo, o mesmo foco. Entendem? Por isso, venhamos, desçamos. Por isso Deus está dizendo a quem? A eles mesmos. Entre eles estão conversando, dialogando. Olha, os homens estão construindo uma torre. Isso não traz um pensamento que o próprio Deus pode estar agora, Ele, na Trindade, falando de nossas ações aqui? Porque Deus está falando das ações desses homens. A própria Trindade conversando, olha, aquele povo lá está agindo com rebeldia. Temos que fazer alguma coisa. Nesse exato momento, ele pode estar falando de nós. Olha o Felipe lá. Olha o coração dele. Olha a igreja batista reformada lá, se reunindo hoje. Ou olha o povo brasileiro se corrompendo. Ele pode trazer tanto juízo quanto salvação. Percebe a gloriosidade nisso e também a questão de medo? Me traz medo isso. A Trindade estando reunida ali e conversando sobre as nossas ações. Mas isso me traz um conforto porque há unidade lá. Eles estão em comum acordo em tudo. O que um faz, o outro também está de acordo. A parte B aí do verso diz: eis que o povo é um. O próprio Deus ali, a Trindade conversando. Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Podemos estar nos perguntando: as pessoas já não se espalharam, conforme os capítulos anteriores, nas genealogias descritas? Isso pode surgir, peraí, como assim? Todos têm a mesma linguagem, todos estão no mesmo lugar, mas e as genealogias faladas anteriormente? Ah, de Sete veio tantas pessoas. De Cã veio tantos povos. Como que é isso? Não estou entendendo. E agora aqui Moisés está falando que todos estavam juntos, tendo a mesma linguagem. Devemos ter em mente que Moisés não está relatando os fatos cronologicamente. Ele descreve a genealogia, depois volta explicando como essa dispersão aconteceu. Então ele vai mostrando a genealogia, depois ele dá uma pausa, volta. E isso aconteceu antes de se espalharem. Então, como que se espalharam? Aí ele vai explicar. Deus, ele veio à terra e ele mesmo espalhou. Ele confundiu a língua dos homens. E ali eles se espalharam. Então, não é de forma cronológica. Entende? Ele está relatando um ato, uma ação. Depois ele volta para explicar como isso aconteceu. Para ficar mais claro para os irmãos, isso acontece da mesma forma com a criação do homem. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 ao 27. Consegue colocar para mim, Maurício, por favor? Capítulo 1, verso 26 ao 27. Então disse Deus: façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então aqui Moisés está falando, Deus criou o homem. Só que no capítulo 2,
no verso 7, 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Percebe que lá no capítulo 1 ele fala que criou o homem. Mas no capítulo 2 ele volta de novo a dizer como que isso aconteceu. Porque ele não está narrando um fato cronologicamente. Ele só está falando, ó, o homem foi criado. Depois ele vai explicar como que aconteceu isso. Da mesma forma com a mulher, do verso 23, como que Deus criou a mulher. Então, é para que os irmãos estejam situados do que está acontecendo. Não está acontecendo de forma cronológica. Ele está relatando um ato, uma ação, depois ele volta para explicar como isso aconteceu. Entendem? E diz o texto, falam uma só língua. Havia um só dialeto, esse é um fato. O texto está dizendo, havia uma só língua. Um só idioma. Entretanto, esse falavam uma só língua, o termo aí usado, falavam uma só língua, não deve ser entendido somente como idioma, mas também como propósitos e objetivo e pensamentos. E como usamos o termo a igreja, todos os membros devem falar a mesma língua. Então, quando Moisés está falando assim, ó, e falavam uma só língua, ele não está falando somente de dialeto. Ele está falando de objetivo. Entendem? Porque se ele falar somente, ó, e todos falavam a mesma língua, com o objetivo de todas as pessoas estar na mesma ação, a gente está incluindo Noé. E não é filho do homem, dos homens. Ele é filho de Deus. E a descendência dele invoca a Deus. Então, é como se nós falássemos assim, ó, a igreja, os membros aqui têm que falar uma só língua. O que a gente está querendo dizer? Que tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Então, essa uma só língua não é somente dialeto, mas é ter o mesmo objetivo. Por isso eles estavam reunidos no mesmo lugar, construindo uma torre. Lembre-se que ele está falando de filhos dos homens. Entende? Então é por isso que ele está estabelecendo isso. Isso não é somente idiomaticamente, mas ter o mesmo objetivo, a mesma meta. Porém, pode-se levar à dúvida, Noé e seus filhos Sem e Jafé estão aqui também. Mas deve-se lembrar que o termo filhos dos homens está sendo usado. Então, Noé, Sem e Jafé não estão inclusos aqui. Embora o dialeto seja o mesmo, as ações, o objetivo não é o mesmo. Entende? Para ser mais claro, há uma dubiedade nessa falavam a mesma língua. Era a questão dialética, mas também uma questão de objetivo. Dialeticamente falando, todos tinham a mesma língua. Mas falando de objetivo, de intenção, nem todos tinham. Porque Noé não tinha a mesma intenção que aqueles homens. Porque eles eram filhos rebeldes dos homens. Ou seja, o autor está falando de um grupo específico. John Gill também explica que eis que o povo é um e todos têm uma só língua, que alguns pensam que é falado ironicamente, mas não vejo razão para que não seja entendido seriamente que as pessoas estavam envolvidas nesse edifício eram unânimes, não apenas em princípios religiosos, mas em seus conselhos, propósitos e projetos. No prédio, eles continuaram com grande concórdia, harmonia e vigor, e sendo de um idioma, eles se entendiam e assim puderam continuar seu trabalho com maior agilidade. Então, embora todos falassem uma mesma língua, nem todos estavam com o mesmo objetivo, tirando Noé, Sem e Jafé não estavam com o mesmo objetivo desses homens aqui. Esses homens estavam com o objetivo de construir uma torre. Noé não, entendeu? Então há uma dubiedade no uso desse termo falavam a mesma língua. É termo dialético e termo de intenção também. Então precisamos tomar cuidado aí na interpretação. E a parte C aí desse verso diz: isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí no verso 6 diz isso. E disse o Senhor, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. A ideia passada pelo autor em relatar isto é apenas o começo, porque ele está dizendo aí, a própria Trindade está falando, isto é apenas o começo. O termo usado aí tem como objetivo
dizer que eles seriam capazes de fazer coisas piores. Por isso ele está dizendo, isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo da rebeldia deles. Eles têm capacidade de fazer coisas piores. Nós precisamos fazer alguma coisa. Por isso ele está usando esse termo. A palavra começar aí, que está dizendo, isto é apenas o começo. O verbo aí começar, no hebraico, significa furar, ou seja, ferir, dissolver, figuramente, profanar uma pessoa ou um lugar. Ou seja, eles estão apenas no começo da profanação. É isso que o termo significa. Isto é só o começo da profanação. Se nós não agirmos, esses homens vão fazer coisas piores. É só apenas o começo da profanação. É apenas o início dessa rebeldia. Por isso ele usa esse termo aí. Esta mesma palavra aparece em Gênesis, no capítulo 6, no verso 1, mas dizendo ao antediluvianos, que diz assim, ó, para os homens antediluvianos, transmite a ideia de capacidade e de profanação, de rebeldia. Consegue colocar para mim, o Maurício, por favor? Em Gênesis 6, 1, vai usar o mesmo termo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Esse começaram aqui também tem uma dualidade. Eles se multiplicaram. Nesse multiplicar, há uma multiplicação de pessoas, de seres viventes, mais uma multiplicação do pecado. Por isso vem o dilúvio logo em seguida. Entende? É o mesmo termo usado aqui. É só o começo. É só o começo da rebeldia desses homens. Nós precisamos fazer alguma coisa. E vem logo em seguida. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer, disso no final do verso aí. Se não houvesse uma intervenção divina, nada os controlaria, nada os conteria. John Dewey explica que eles eram obstinados, e não deveriam ser discutidos e persuadidos a parar. E não havia poder na terra superior a eles para obrigá-los a isso. Eles só poderiam ser impedidos de seu empreendimento e impedidos em executá-lo pelo poder divino. A palavra restrição no hebraico aí significa reunir, conter, cercar, fortificar. Ou seja, esses homens estavam tão obstinados que nada e ninguém poderia os impedir. Percebem? Como esses homens estavam em seus corações e mentes totalmente obstinados em construir algo, em ser como Deus e em estar ao lado de Deus, que era necessário o quê? Conter. E conter é cercar. Entendem? É você segurar ali, ó, precisamos barrar esses homens, porque senão vai piorar a situação. Ou seja, esses homens estavam tão obstinados que nada poderia os impedir e conter. Essa mesma palavra é usada no livro de Jó, no capítulo 42, o verso 2, que se refere agora a Deus, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É o mesmo termo, só que usado para Deus aqui. Claro, nós estamos falando de um ser soberano. Ele pode todas as coisas, nada pode o conter. Mas ao contrário dos homens aqui, não. Era necessária uma intervenção divina. Porque senão iria piorar a situação. Então Deus teria que contê-los. E aí você perguntar, Felipe, toda essa explicação serve o que para mim? Não há limites para o homem sem Deus. Esses homens estavam tão cauterizados pelo pecado que nada os continha. Somente uma ação divina poderia barrá-los. Essa é a realidade do homem no pecado. Essa é a minha, a sua realidade sem Deus. Você acha que esses homens são diferentes de nós? Podemos fazer coisas piores. Você acha que Hitler foi pior? Você pode fazer coisas piores sem Deus. Porque é isso que o texto está dizendo. Era necessária uma intervenção divina para conter os homens. Assim é o estado do homem no pecado. Essa era a nossa realidade sem Cristo. Totalmente obstinado pelo pecado. Paulo explica na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 1 a 6, a nossa condição antes de Cristo nos salvar. Ele diz:
E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A situação desses homens em Babel é a nossa situação longe de Cristo. Ou era a nossa situação longe de Cristo. Totalmente obstinado pelo pecado. Mas foi necessário uma intervenção divina de nos chamar, de nos barrar. Não, agora você é meu. Agora você vai fazer a minha vontade. Uma intervenção divina. A salvação não pode ser feita por nenhum outro ser, senão por Deus, como estava acontecendo em Babel. Somente uma intervenção divina poderia salvar. Talvez esses homens estavam sendo aconselhados por Noé. Olha, não faz isso. O que vocês estão fazendo é rebeldia. Mas eles estavam obstinados, que nada poderia pará-los. Era necessário uma intervenção divina. Percebem? O estado pecaminoso do homem, obstinado. Mas glória a Deus, porque ele tem poder para salvar. Talvez você olhe para a sua família e diz, não, mas não tem jeito não. Que meu marido, meu pai, meu filho, não tem jeito. Deus pode salvar o mais vil dos pecadores. Ele pode barrar qualquer homem, qualquer mulher. Ele tem poder para salvar. Por isso não desista. Tudo está no controle de Deus. Deus está guiando a história. Num momento oportuno, ele pode intervir na história e salvar os seus eleitos. Talvez você está pensando, poxa, estou tão cansado de orar pela salvação, pela minha família, estou cansado. Irmãos, creia que Deus pode intervir. E somente Ele mesmo, porque a salvação é mérito dEle. Entendem? A salvação é somente por Ele, para Ele. Por isso não desista de orar. Por aqueles impenitentes, talvez a sua família, os seus colegas, a sua esposa, o seu marido, porque Deus pode intervir na história, como aconteceu em Babel. Deus pode. Entendem? O Evangelho é poder de Deus, irmãos. Somente uma intervenção divina poderia nos tirar da situação em que estávamos. Se olharmos para a história até aqui, com Adão e Eva, com Noé, agora com Babel, era a tentativa de Deus de parar a maldade, o pecado na humanidade. Mas não foi suficiente. Não porque Deus não tinha poder para mudar a mente e o coração do homem. Se nós olharmos, irmãos, e se você fizer uma tabela do pecado de Adão, do pecado até mesmo de Noé, do tempo de Noé, e o pecado do povo de Babel, eram os mesmos. A raiz era a mesma, o objetivo era o mesmo. E todas as intervenções de Deus ali não foi suficiente. E aí você pode falar, que é isso, Felipe? Então o que Deus faz não é suficiente? Não é isso. Porque isso aqui está apontando para algo superior. Entendem? Noé, se nós olharmos Noé, o objetivo da criação, da vida de Noé era ser um segundo Adão. Um Adão justo que andava com Deus, mas Noé pecou, se embriagou e veio o dilúvio. Vamos começar a raça. E Noé peca, seus filhos pecam, caímos em Babel. Deus vai intervir na história. Vamos espalhar, vamos dar um jeito aqui. Mas ainda assim o homem continua deliberadamente no pecado. O que está acontecendo? Será que Deus não tem poder para conter o homem? Isso aponta para alguém. Somente um ser
Somente o Deus homem poderia mudar o coração do homem. Isso aponta para Cristo. Ele é o Adão perfeito. Através dele viria o homem perfeito, o homem que clama a Deus, que teme a Deus, os filhos de Deus. Entendem? Isso não é porque Deus não poderia mudar a história, Deus poderia, mas apontando aqui, esses atos estão apontando para Jesus Cristo, porque é em Cristo que tudo é mudado, converge todas as coisas em Cristo, a paz é estabelecida em Cristo, todos estão unidos em Cristo, entende? Isso está apontando para um único ser, Jesus Cristo. Isso aqui é apenas um vislumbre do que Deus estava pretendendo fazer no Evangelho. Porque no Evangelho todos podem ser salvos. Todos que creem podem ser salvos. Somente um que poderia fazer isso. Somente um poderia gravar em nossa mente e coração a lei. Somente um poderia trazer vida ao novo homem. Somente um poderia estabelecer a paz entre Deus e os homens. Porque só vê rebeldia ao longo da Bíblia. Somente um poderia estabelecer a paz entre Deus e os homens. Somente um poderia reconciliar em si todas as coisas. Jesus Cristo. Somente no sangue de Cristo. Isso nos ligaria até Deus. A torre é para se ligar até Deus, mas não foi suficiente. Mas o sangue de Jesus pode. E o autor aos Hebreus diz que por meio de Cristo nós temos o acesso a Deus. Nós temos a ousadia de adentrarmos o Santo dos Santos. Tudo isso era apontando para alguém, Jesus Cristo. Ele pode mudar a nossa vida, o nosso coração. Ele pode gravar a lei dele no nosso coração. E ele gravou o evangelho em nós. Agora sim nós podemos obedecer. Nós não estamos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo. E é engraçado que Agostinho vai dizer: Senhor, torna-me seu escravo e assim eu serei livre. Como assim? Eu me tornar escravo do Senhor para ser livre? Sim. Somente em Cristo você é livre do pecado. Somente em Cristo você é livre da sua natureza pecaminosa. Somente em Cristo você é livre do inferno. Por isso nós ansiamos ser servos de Cristo, sim. Ser escravo desse Cristo, porque é nele que nós somos livres. A construção da torre era a tentativa do homem por si mesmo, pelos seus próprios esforços, chegar até Deus. Entretanto, somente um teve e tem poder para isso, de nos achegar a Deus. Aquele morto naquele madeiro, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. A loucura do evangelho é que em qualquer outra religião é o homem querendo se achegar a Deus. É o homem ser como Deus. Nele, no evangelho, no entanto, Deus se faz como homem. Ele se torna homem para que os homens se tornem semelhante a ele. Percebe? A glória do evangelho? O Deus que se torna homem para que os homens se tornem como ele, santo, irrepreensíveis. Loucura do evangelho, nenhuma outra religião prega isso, irmãos. Toda religião que você vê além do cristianismo é sempre os homens tentando fazer algo para conseguir alguma coisa da parte de Deus. Se nós olharmos no espiritismo, você precisa fazer boas obras para você subir de karma na próxima reencarnação. Se nós olharmos no budismo, é a mesma coisa. Você tem que fazer boas obras, ações para que na próxima reencarnação você tenha uma vida melhor. Ou se você for ruim, você vai nascer e reencarnar em um animal, porque você foi mal. Sempre é o homem fazendo alguma coisa, mas no evangelho é Deus fazendo pelos homens. Entendem? É Deus se compadecendo dos homens. É Deus se tornando-se homem. Para que o homem se torne como ele. Loucura do evangelho, irmãos. Glória a Deus pelo evangelho. Por isso Paulo vai dizer que o evangelho é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. A cruz é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque nos torna como ele. Verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
As palavras vinde, desçamos e confundamos. Vemos aqui o consenso entre a Trindade. Primeiro, nós olhamos o que Deus fez, ele analisou a situação da humanidade ali, porque ele desceu até a terra, aonde estava sendo construído. Então, há uma análise. Então, primeiro, Deus analisa. Segundo, há um conselho, uma reunião entre a Trindade. Porque o que Deus fez? Os homens estão obstinados. A Trindade entrando em um consenso. Os homens estão obstinados. Precisamos fazer alguma coisa. Agora, entra a ação de Deus. Colocar em prática o juízo. Se entre aqueles homens havia a mesma língua, ou seja, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo de se chegar ao céu, entre a Trindade há também uma só língua, um só objetivo e um só pensamento. Percebe? Moisés fazendo o contraste? Se entre os homens havia uma só linguagem, entre a Trindade também há uma só linguagem, um só pensamento. Ou seja, desçamos e confundamos os homens. Moisés está estabelecendo um comparativo entre a ação do homem e a ação de Deus. O homem obstinado e Deus estabelecendo o seu juízo. E nós vamos ver que também há graça nisso. Mas há sempre esse contraste. Uma só língua, um só objetivo e pensamento. No caso, descer e confundir a língua dos homens. A parte B aí. Para que um não entenda a linguagem do outro. A outra parte do verso aí. Para que um não entenda a linguagem do outro. Aqueles homens de construir... o cessar daqueles homens de construir uma torre estava em ter a mesma linguagem. Ou melhor, o sucesso... Está errado aqui. O sucesso dos homens construir aquela torre é de ter a mesma linguagem, o mesmo pensamento. Por isso tudo estava correndo certo. Entendem? Tudo estava sendo construído certo, tendo o mesmo objetivo, porque os homens tinham a mesma linguagem, o mesmo pensamento. O objetivo deles só poderia ser concluído se todos continuassem tendo o mesmo pensamento e a mesma vontade. A concretização da ação divina também só teria sucesso se todos falassem a mesma língua, tivessem o mesmo objetivo. A linguagem sendo confundida traria um problema para o entendimento. O não entendimento traria problemas em terem o mesmo objetivo. Quando não se entende e não se ouve o outro, não há consenso, não há unidade. Por que Moisés está estabelecendo isso? Porque se você pensasse entre a Trindade e não tivesse um consenso, como estabeleceria um juízo? Entende? Então há um consenso entre a Trindade. Da mesma forma que nos homens ali havia um consenso em construir uma torre. E isso nos traz uma lição. Se nós não darmos ouvidos, irmãos, e ter o mesmo consenso, como que nós vamos progredir como igreja? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Precisa haver um consenso para que haja progresso. Haja um avanço no evangelho. Precisamos ter o mesmo pensamento. Embora, de forma errônea, esses homens tinham um mesmo pensamento em construir a torre. E da mesma forma, a Trindade tem o mesmo pensamento em estabelecer o juízo. Nós, como igreja, precisamos ter o mesmo pensamento. E como é difícil a igreja ter o mesmo pensamento. Olha, irmãos, eu estudando as religiões lá na faculdade, como as outras religiões, eles são unidos. Tudo para fazer o mal. Para adorar um Deus que nem é Deus. E eles são unidos, organizados, mas os cristãos não são assim. Cada um fala uma coisa e nós temos o quê? Um livro. E está tudo relatado, uma lei que nós devemos seguir e nós não seguimos. Nas outras religiões eles não têm um livro inspirado pelo próprio Deus, que é apto para ensinar e corrigir. E por que nós temos tanta dificuldade em ter o mesmo pensamento? Talvez isso é a soberba no nosso coração. Trazer a confusão das línguas traz a ideia de que um não viria mais o outro. Eu não quero saber o que ele está falando, eu vou fazer o que eu quero agora, vou seguir o meu rumo.
E muitas vezes nós somos assim na igreja. Entendem? Nós não queremos ouvir. Nós não queremos ser aconselhados, corrigidos. Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não há um consenso. Entendem? Por isso o cristianismo é uma religião tão dividida. Porque se nós simplesmente quiséssemos obedecer este livro, irmãos, acho que seria um pouco mais fácil tudo. Mas não. Na verdade, nós somos como esses homens, obstinados. Cada um querendo fazer a sua própria interpretação, seguindo seus próprios caminhos. Um considera o Novo Testamento, outro só considera o Antigo Testamento. Um só entende de um jeito, outro de outro, e cada um seguindo obstinadamente os seus rumos. Mas a Trindade nos mostra que precisa ter um consenso. Que se nós queremos progredir como igreja, precisamos, irmãos, ter o mesmo pensamento. Eu não estou dizendo que é ser iguaizinhos, nossa, eu penso que a cor azul é mais bonita, então outro. Não, não é isso. Ah, eu penso que social é a roupa melhor. Não, eu penso que usar tênis é uma roupa. Não é isso. Mas era ter o mesmo objetivo na palavra, de acordo com as Escrituras. Qual a dificuldade que nós temos? Na verdade, eu sei a soberba no nosso coração. E não querer ouvir. Não queremos ouvir o próximo. Sabe? Não queremos ser aconselhados. Ah, mas esse irmãozinho aí, não, esse irmãozinho eu não vou ouvir, não. Sabe? Nós sempre estamos estabelecendo isso. Mas nós precisamos ter o mesmo consenso. O mesmo objetivo. Nós queremos o quê? Sermos imagem e semelhança de Cristo. Então vamos seguir esse rumo. E qual é a necessidade? Hebreus vai dizer. É que exortando uns aos outros todos os dias. Então, se eu não aceito o aconselhamento, se eu não aceito a exortação, como eu vou progredir? Como eu vou avançar? Como eu vou viver uma vida santa se eu não aceito? Precisamos ser unânimes, irmãos. Se é necessário me exortar, me exorte. Então. Se é necessário eu te exortar, eu vou te exortar. Porque prescreve na palavra. E se prescreve, eu quero isso. O anseio do cristão é viver o que está no Evangelho, na palavra. Entendem? Que nós venhamos ter o mesmo objetivo em obedecer às Escrituras. Obedecer à palavra. Verso 8. E aqui nós vemos a consequência da sentença. Distarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. A ordem dada por Deus para povoar e encher a terra, que os homens de Babel quiseram ou não quiseram obedecer, prevaleceu. Nenhum dos seus planos, como disse Jó, podem ser frustrados. Porque nós olhamos no verso, o que aconteceu? O Senhor dispersou dali pela superfície da terra. E qual era o objetivo dos homens de Babel? Se ajuntar. Obstinados. Não, vamos viver num lugar. Nós temos o mesmo objetivo e é aqui que nós vamos ficar. Mas o que Deus faz? Dispersa. O que isso nos mostra? Aquilo que Deus decretou vai acontecer. Quer o homem obedecer ou não, ele vai fazer acontecer. Porque ele falou, é para vocês povoarem a terra. É para vocês multiplicar-se. Mas o homem sempre está se opondo a Deus. Mas isso não significa que ele não concretizará os seus decretos. Porque tudo está dentro do decreto dele, até a sua rebeldia. Até o seu pecado está dentro do propósito dele. Até a obstinação desses homens estava dentro do propósito dele. Entendem? Tudo acontecerá conforme ele estabeleceu. Isso nos traz duas coisas. Consolo, porque sabemos que tudo se realizará conforme ele decretou. E isso nos traz temor, porque talvez o meu pecado, a minha obstinação esteja dentro do decreto dele. Entendem? Que nós possamos, irmãos, nos arrependermos.
Mas que a vontade de Deus vai ser feita, vai ser. Porque Ele estabeleceu. Tudo vai se concluir conforme Ele já decretou na eternidade. Tudo vai se concluir. Por isso nós confiamos nesse Deus. Embora a humanidade esteja se decaindo, tudo vai acontecer conforme Deus decretou. Nós descansamos em Deus. Entendem? John Gill explica novamente que se o homem tivesse uma linguagem nova e distinta dada a ele, pois então não poderia haver sociedade e conversa no mundo, mas uma foi dada a cada família, ou melhor, a tantas famílias, tantas constituísse uma nação ou colônia. E aí você pode perguntar, então ali eu falo uma linguagem, o Israel fala outra linguagem, a Alanis fala outra linguagem? Não é isso. Mas povos foram divididos, famílias foram divididas com determinada linguagem. Então a minha família tinha uma linguagem, a família do Vitor tinha outra linguagem, mas eles se entendiam. Porque como que sobreviveriam se um não falasse a linguagem do outro? Ia virar uma loucura. Então John Gill está explicando. As famílias, cada um tinha uma linguagem. Mas era dividida essas linguagens. Entendem? Por isso nós temos vários povos, várias línguas que falam a mesma língua. E não um distintamente fala diferente do outro, porque assim viraria uma loucura o mundo. E dizem que era 75, de acordo com o número da posteridade de Jacó que desceu ao Egito. Então aqui haveria mais ou menos 75 línguas diferentes aqui, povos espalhados. Depois desse decreto de Deus, mais ou menos 70, 75 povos se espalharam, cada um com a sua língua, cada um com um objetivo, entende? É só para que os irmãos entendam. Quando fala de trazer confusão na linguagem, não é que eu falo uma coisa, a Gerlane fala outra, não. Mas é que havia um povo com uma língua, outro povo com outra língua e outro com outra língua, mas sempre tendo entendimento entre esses povos. Mas havia distinção em linguagem, como nós vemos hoje. Nós falamos o português, nos Estados Unidos ele fala inglês, certo? A segunda parte aí, verso B. E cessaram de edificar a cidade. Embora Deus estabeleça seu juízo, vemos a graça divina. Você fala, como? Deus está estabelecendo um juízo. Como que é a graça divina aqui? A dispersão não deixou que continuassem em rebeldia. E assim, não morressem em rebelião contra ele. Seu juízo nunca está parte da misericórdia. Ele estabelece seu juízo no presente, a fim de salvar no futuro. Dessa forma, através de Abraão, todas as famílias da terra serão ou foram abençoadas. Entendem? Sempre com o juízo de Deus, a sua graça. Deus estabeleceu um juízo ali, ele espalhou. Mas também a graça, porque se os homens continuassem obstinados ali, Deus teria que fazer alguma coisa, talvez fulminar esses homens, porque estavam em rebelião, obstinados no pecado. Então o que Deus faz? Vamos espalhar, para que eles não se rebelem mais. Vemos a graça de Deus. E aí você pensa, poxa, mas se espalhar foi algo bom? Foi. Porque dentro do decreto dele, através da descendência de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. O evangelho alcançaria todas as pessoas, toda raça, toda tribo, todas as nações. Babel está em contraste com Pentecostes e com o evangelho. Em Babel, pelo homem querer ser como Deus, chegar perto dele, é quem recebe o castigo. No evangelho, é Deus ser como homem, se aproximar dos homens, que somos abençoados. Entendem? Em Babel todos se espalham. Em Pentecostes todos são ajuntados em Cristo Jesus. Em Babel o homem quer ser como Deus. No evangelho Deus se torna homem. A graça divina em tudo isso. Em Babel as pessoas não mais entendiam umas às outras. Em Pentecostes todos ouvem falar a sua própria língua. Em Babel todos os povos foram dispersados. Em Pentecostes e por meio do evangelho todos são reunidos e unidos em Cristo Jesus. Irmãos, sempre tem um propósito em Cristo ou em Deus fazer algo. E é sempre a glorificação do Cristo. Houve uma dispersão para que em Cristo todos fossem unidos. Houve uma multiplicação de línguas
para que em Pentecostes, em Cristo Jesus, na descida do Espírito Santo, todos ouvissem o evangelho na mesma língua materna. Entendem? A gloriosidade do evangelho. E os decretos e os planos de Deus, Deus dispersa para depois ajuntar. E verso 9 e último diz: chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou toda a superfície dela. E aqui algo interessante, irmãos, que nós devemos observar, que existe um jogo de palavras nesse verso aqui. Eu vou explicar esse jogo de palavras. Embora os homens quisessem um nome, porque é isso que a construção da torre eles tinham como objetivo, ter um nome, ser reconhecido por esse nome. E eles recebem o nome. E qual é o nome? Babel. Confusão. Trocadilho que o salmista está fazendo aqui, o Moisés está fazendo aqui. Eles queriam o nome? Então toma o nome que vocês querem, Babel. Confusão entre vocês. Queriam estar num só lugar. Mas Deus, o que ele fez? Dispersou, mostrando sua soberania sobre a vontade dos homens. Moisés está fazendo esse trocadilho para mostrar que os planos de Deus vai acontecer, crendo o homem ou não. Entendem? Então os homens queriam o nome ser reconhecido, então eles foram reconhecidos por confusão. Ali o Senhor dispersou. E conclusão, irmãos, podemos ver aqui que Deus não está alheio à sua criação. Pelo contrário, ele acompanha de perto. Não é isso que nós vemos lá no verso 5? Nada passa desapercebida diante dos seus olhos. Ele está acompanhando cada ação dos justos e dos ímpios. E no momento certo, ele recompensará cada um segundo as suas escolhas. Deus está acompanhando a minha e a sua história. Seja você ímpio ou seja você justo, ele está acompanhando de perto. Ele está analisando cada ato. E ele dará a recompensa de acordo com esses atos. Deus está controlando a história. Nada fugiu de controle. Até mesmo as ações dos ímpios estão no seu controle e dentro da sua vontade. Nada pode frustrar os seus planos, mas tudo está cooperando para a concretização desses. Então o homem sem Deus diz, eu não preciso de Deus, vou fazer minhas próprias vontades, mas até essas próprias vontades estão dentro do plano de Deus. Deus está conduzindo a história. Deus está guiando a história. Vemos também que a tentativa de se achegar a Deus por esforço próprio é impossível. É impossível para o homem, por seus próprios meios, ser salvo da ira de Deus, porque a construção da torre era escapar também da ira de Deus. Mas não foi suficiente, porque esse era o objetivo também da construção. Como no dilúvio. E somente por meio de Cristo que todo homem pode ser salvo da ira de Deus. A construção da torre era de tentar fugir da ira, de uma punição, mas Deus pune o homem, porque ele dispersa os homens. Somente em Cristo. Somente através dele nós escapamos da ira de Deus. Somente através dele escapamos da ira de Deus. É somente através de Cristo que temos paz com Deus. Então nenhum esforço do homem ou humano pode nos fazer nos achegarmos a Deus. Somente Cristo pode fazer isso. Somente o Evangelho faz isso. Quer se achegar a Deus? Quer estar em paz com Deus? Creia em Jesus Cristo. Creia no Evangelho. Somente através desses que nós podemos nos achegarmos a Deus e termos paz para com Ele. Nós devemos crer nesse Evangelho. Crer em Jesus Cristo. E somente através dele nós podemos e nós temos acesso ao Pai. Amém?